Olha, a gente segue falando de Michele Bolsonaro porque hoje a ex-primeira-dama, ela voltou a comentar essa treta aí com o enteado, o Flávio Bolsonaro. Vamos ver aí na tela o que é que ela postou nos stories do Instagram mais cedo, ó. Ela disse o seguinte, abre aí pra mim completo, pra eu poder ler pro pessoal em casa. Olha aí, pra ficar claro, eu não tenho raiva de ninguém, apenas esclareci uma situação que estava sendo deturpada. Vamos todos trabalhar juntos para derrotar o atual desgoverno. Não há briga, nem competição. Peço apenas que não retirem trechos da minha fala de contexto para gerar confusão. Uma nova história será escrita com verdade, clareza e respeito. Fiquem em paz. Ou seja, o estrago está feito, né, gente? Mas há que se resgatar todos os pedaços. Vai dar certo? Quem vai nos responder isso é a cientista política Luciana Santana. Luciana, muito boa tarde. Começo te perguntando, uma pergunta que eu fiz para o Igor, mas no sentido de bastidores da política, e agora na sua visão de cientista política. Qual é a intenção de Michele Bolsonaro ao publicar um vídeo de 27 minutos, no qual ela deixa claro que é sobre uma discussão anterior ao fato do Flávio Bolsonaro ter sido indicado como pré-candidato, e mesmo assim ela ter feito isso nesse momento? Bom, boa tarde, Rafael. Boa tarde a todas as pessoas que estão acompanhando. Eu acho que existem várias estratégias, né, que estão sendo adotadas aí pela Michele Bolsonaro, né? Eu acho que uma das principais é justamente se colocar como uma alternativa, né, mais efetiva dentro ali, né, da base bolsonarista. E ela faz isso em 27 minutos, né? É um vídeo cheio de simbolismo, com falas fortes e que vinculam diretamente a base eleitoral ali, ou pelo menos, né, aquilo que se buscou ser, né, uma base eleitoral de Jair Bolsonaro, né? Então ela fala de princípios que sempre tiveram nos discursos, né, de Bolsonaro, muito vinculado à religião, ao campo da moral, né? Isso sempre teve muito claro. E ela ali se diferencia claramente, né, de Flávio Bolsonaro, que hoje é a alternativa que está posta, né, publicamente. Só que, claro, ninguém sabe se essa candidatura ela vai até o fim, porque pode ser que outros elementos apareçam que possam inviabilizar a candidatura de Flávio. Então, acho que a primeira estratégia é essa. A segunda, Rafael, apesar aí, né, da gente saber que o ano eleitoral é agora, eu acho que também tem muito de entender o jogo político de 2026 e tentar se posicionar aí para eleições futuras, como presidenciável também, né? Sabendo, inclusive, do próprio histórico, né, de Jair Bolsonaro, da pouca chance que ele tem aí de reverter a prisão e ter, inclusive, saúde para disputar uma eleição aí em 2030. Então tem essas 2 estratégias e ela é muito boa de comunicação, né. Ela fala ali, para as mulheres, né, com uma linguagem inclusive que com falas, né, que vinculariam muito mais ali né, as pessoas de esquerda, mas sem dizer, efetivamente, por exemplo, a questão tá claro, né, que ela se coloca como uma feminista, né. Ela não fala exatamente isso, mas ela está condenando uma violência de gênero, que é tudo que a esquerda condena, né, a forma de submissão aí da opressão das mulheres, né, no entorno ali, né, de núcleos muito masculinos, como é né, o que ela atua ali, né, o que ela convive com os filhos e com o próprio marido, né, e traz ainda esses elementos da religião, né, vinculando muito a questões de princípios, da fé, né, da crença em Deus. Então, isso tudo ali mostra claramente essas estratégias que estão sendo adotadas pela Michelle. Outra coisa que chama a atenção é o fato de que, inicialmente, Flávio Bolsonaro quase que desdenhou do vídeo publicado pela Michele Bolsonaro. Depois, ele de fato viu a gravidade da situação, disse que realmente tinha que se comunicar, chegou a dizer que ligou para ela, não obteve respostas, enfim, houve todo esse troca-troca de informações. O que eu queria saber, na verdade, na opinião da senhora, é se Flávio Bolsonaro se posicionou corretamente, se ele conseguiu apagar esse fogo que foi criado aí pela Michelle ontem,
ou se esse de fato vai se tornar mais um problema na campanha do Flávio. Não, é um problema, né, já é um problema, isso é certo. Acho que a primeira fala que ele teve ali ainda, né, por causa do jogo, né, que o interesse era o jogo, que aquilo que interessaria foi uma resposta pessoal, né, e depois de um assessoramento, né, de bons marqueteiros, né, que ele tem, ele veio a público e fez a fala, né, com pedido de desculpas, né. Só que enquanto isso, Rafael, o vídeo ele vem sendo reproduzido em todas as mídias, né, depois que ele está em público, é muito difícil você desfazer ali, né, qualquer tipo de ruído, né, então acho que ele acaba tendo aí um problema a mais que lidar, né? Ele vinha tentando aí se recuperar, né? Desde a última queda que ele apresentava nas pesquisas, né? Agora ele vai ter que correr atrás, porque provavelmente as próximas pesquisas ele pode ali ter ainda o percentual mais desfavorável, principalmente entre mulheres, né? E pessoas evangélicas, né? Então é uma hipótese que eu já levanto aqui para as próximas pesquisas. E claro, isso acaba fazendo com que ele tenha aí que pensar e repensar, né? Qual é a estratégia que ele vai fazer para definir quem é a pessoa que vai estar como vice, porque isso sim é que poderia dar ali a ele um respingo, dar a ele algum tipo de conforto nesse momento. Até então a gente não tem essa sinalização. Outra dúvida que me surge é o fato de que, como disse o Igor Gadelha, ele conversou com a Damares Alves. E a Damares disse que não, Michele Bolsonaro vai ainda apoiar Flávio Bolsonaro durante a eleição de 2026. A gente sabe que a Michele Bolsonaro é presidente do PL Mulher. Ela, inclusive, termina o vídeo agradecendo a essas mulheres do PL que estão apoiando. E a gente sabe também muito bem de que esse eleitorado ele é bem arredio em relação ao Flávio. É um eleitorado que ele precisa muito. Você acredita que, diante dessa situação que foi criada com o vídeo de ontem, ainda há chances de Michele e Flávio conseguirem aí se tornar um apoio? E, principalmente, quais seriam outros caminhos para Flávio, para além de Michele Bolsonaro, para ele tentar conquistar esse voto feminino? Bom, são vários desafios aí, né, que ele tem, né. Acho que o primeiro ponto, eu acho que tem 2 elementos, né, um que você já menciona, né, no início da nossa conversa, que foi a publicação da Michelle hoje, né, falando que não tem raiva de ninguém, que eles têm ali o objetivo, né, de derrotar o desgoverno, né, que seria o governo atual. E a gente também teve uma nota do PL, né, do Valdemar Costa Neto, falando também que divergências são naturais, né, enfim, e que eles também têm um objetivo maior, que vão conversar pessoalmente para focar no projeto de derrota do PT. Então, por esses dois elementos, tudo leva a crer, claro, que, né, Michele, ela não vai né, ir na contramão aqui, né? Mas também não acho que ela vai ser aquela peça-chave que vai para a campanha, como ela fez com Jair Bolsonaro, né, com seu marido lá em 2022. Né? Eu acho que ela vai ter uma participação muito mais no sentido ali de ampliar candidaturas para as eleições proporcionais e até mesmo para o Senado, do que efetivamente entrar de cabeça na eleição presidencial aí, tendo o Flávio, né, como o presidenciável. Né? E sobre a conquista do voto, né? Eu acho que passa aí por um diálogo interno dentro do PL, né? E a própria apresentação de um programa de governo claro, isso também não está colocado, né? Qual que é a proposta que ele tem para as mulheres? Em termos, né, de políticas públicas efetivas. Será que ele está entendendo hoje qual é a dimensão e necessidade das demandas, né, das mulheres, né, sejam elas evangélicas ou não, né? Então isso precisa estar bem colocado. Não foi colocado ainda. Ele fez alguns acenos, mas eu diria que muito fracos perto da demanda que a gente tem e também do alcance que as mulheres têm tido, né? Apesar de ser muito sensível ao aumento de a participação de mulheres em espaços eletivos, esse aumento existe, né? Então é importante também que ele, enquanto presidenciável, ele se coloque também nesse espaço,
né, que ele possa entender essas pautas, né, e jogar o jogo que efetivamente é esperado, né, de alguém que disputa uma eleição presidencial. Luciano, uma última pergunta. O vídeo da Michelle Bolsonaro foi publicado no momento em que havia, então, a discussão a respeito da saída de Jacques Wagner da liderança do Senado. E meio que ofuscou. Esse que seria uma notícia muito boa para a direita, principalmente a direita bolsonarista. Como você acha que a campanha do presidente Lula pode usar essa treta familiar como uma forma de impulsionar a campanha do presidente Lula? Olha, Rafael, eu acho que, enfim, sobre o momento da publicação aí do vídeo, eu acho que, enfim, eu acho que foi talvez uma coincidência infeliz, né? Porque muitas vezes a gente sabe que esses vídeos são programados ali para serem, né, publicados em determinados horários, enfim, né? Agora, é claro que hoje é, é, a esquerda, né, não apenas o Lula, né, presidenciável, né, novamente, pode utilizar esse vídeo politicamente, né, talvez muito mais para ampliar mesmo as questões morais, né, desconstruir essa narrativa que sempre foi muito colocada aí pelo bolsonarismo, né, de defesa da família, de defesa, né, de determinados princípios, né, talvez por ali alguma peça publicitária de campanha que pudesse ir na direção de mostrar que, né, que talvez no outro lado isso não aconteça, né? Eu acho que é por aí, né? Porque acho que presidente Lula e ele já vem fazendo um trabalho aí com mulheres há muito tempo, né? E essa pauta já é algo conhecido, já é algo levantado, é uma bandeira levantada aí, né? Apesar da esquerda ter perdido muito o potencial de agregar outras mulheres, principalmente as mulheres conservadoras, né? Que querem ter uma outra consideração também em termos de Estado, né? De como adentrar aí a governança, né? Então, acho que o governo Lula tem espaço para diálogo com os evangélicos, né, aí pensando aí esse recorte das mulheres, né. Tem alguns evangélicos, né, como o deputado Otônio de Paula, que tem feito um bom proveito, inclusive, desses espaços, né, mostrando as incoerências, né, do discurso bolsonarista. Então, talvez nessa mesma linha, o governo Lula pudesse aproveitar algo. Luciana, muito obrigado por participar com a gente aqui no Agora Metrópolis. Por favor, sinta-se convidada sempre a tratar de política, que a gente sabe, nunca falta assunto quando o assunto é política aqui no Brasil. Estou sempre à disposição, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Rafa. E olha, você que está na LG Channels, vamos dar mais uma pausazinha? Coisa rápida, tá, gente? Coisa rápida. Você que está no YouTube, a gente vai pro telão.